Meus amores! Tudo bem com vocês? Claro, GG França falando. Que bom que eu tô tendo essa oportunidade aqui. Hoje eu quero bater um papo, hoje eu quero papear com você, hoje eu quero trazer algo leve, suave. Estou no cenário, tá vendo? Ó, eu tava aqui, vim aqui pro estúdio e pensando em muitas coisas que vem acontecendo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje não tem aquele negócio de você dando calma. Hoje eu quero realmente só relatar algumas coisas que vem acontecendo e que tem chamado muito minha atenção, principalmente de ontem para cá. Esse último episódio, por exemplo, foi um episódio que mexeu muito com algumas coisas que eu já vinha pensando, algumas coisas que eu estou tentando encaixar, amadurecer, trazer à existência. E eu quero relatar com vocês um pouco sobre a nossa experiência de um dia de cada vez durante esses quase 2 meses. Nós não temos nem 2 meses ainda completo, mas estamos caminhando para o quase 2 meses. E muita coisa tem me chamado a atenção, porque inclusive esses dias eu comentei algo no meu Instagram, lá nos meus stories, que existem 3 etapas para que um dia de cada vez ele aconteça. Quais são essas etapas, gente? Primeira etapa é o contato que eu tenho com o meu entrevistado ou com a minha entrevistada. A segunda etapa é justamente quando a gente decide o dia que nós iremos gravar. Terceira e última etapa, que para mim tem sido a mais importante, que é justamente o que acontece depois da gravação. E é o depois da gravação que tem realmente me chamado bastante atenção. Porque existem coisas que, por incrível que pareça, talvez você aí do outro lado não perceba, tem coisas que a gente só consegue relatar com mais clareza, com mais intimidade, justamente depois dessa gravação. Se eu disser para vocês que a maioria dos meus entrevistados, e claro, eu volto para a questão das mulheres principalmente, porque hoje um dia de cada vez ela não se enquadra apenas em mulheres. Porém, o meu público realmente tem sido as mulheres. E poder receber os feedbacks dessas mulheres tem sido assim sensacional para mim, acredite. E esses últimos dias, ultimamente, isso tem mexido bastante comigo, porque existem alguns assuntos que a gente vem tratando no privado. Eu tenho escutado bastante essas mulheres. E uma das coisas que eu percebo na maioria delas é a insegurança, o medo, a questão de você travar por você querer compartilhar algo, saber que ali de repente vai ajudar alguém, mas trava, sabe? Na hora de você poder mesmo compartilhar. E eu tenho vivido assim experiências maravilhosas. Eu vou relatar a partir de mim, né? Porque o primeiro episódio, você que está aí do outro lado, de repente ainda não assistiu nenhum episódio. Se você for lá no meu canal, você vai encontrar 13 episódios sensacionais. Lá nós iremos falar de um pouco de tudo, né? De superação, de fé. Esses dias, por exemplo, a gente falou também de bullying. Então tem muitos assuntos que nós estamos abordando. Um ex-traficante, por exemplo, que passou a estar na presença de Deus hoje devido à fé da avó dele. Então são assuntos que a gente vem tratando e são assuntos que eu tenho observado detalhadamente, né? Então são coisas que de repente, e a maioria delas, voltando para as mulheres específico, são relatos que são grandiosos, são mulheres que de repente se inibiu para trazer um assunto como maternidade, por exemplo, a forma como ela vive dentro da sua casa, a forma como ela trata os seus filhos ou como ela é tratada, a forma como ela leva ao seu relacionamento coisas básicas que a gente merecia como mulher, por exemplo, e de repente essa mulher está acostumada achando que aquilo ali é normal. E quando a gente vai para um privado, a gente tem aquela conexão direta com ela consegue compreender que não é bem aquilo, né? E voltando para a minha experiência, que foi o meu primeiro episódio, acredito que como tem muita gente chegando aqui, graças a Deus, tanto no meu canal como no meu Instagram, talvez tenha alguém que ainda não saiba qual o intuito, o porquê, o nome e tal. E eu trouxe a existência de um dia de cada vez justamente baseada na minha experiência, na experiência que eu vivi com o Painho
durante 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de hospital em hospital. Então, quando eu trago o meu conteúdo, quando eu trago o meu relato, é justamente para falar sobre fé, superação, como você realmente conseguir vencer os dias maus. E aí, por conta disso, a gente foi trazendo outras pessoas para se conectar tanto comigo quanto com outras pessoas também. E é sobre isso que eu quero dizer. Há quem pense que por conta de eu estar na frente, né, no comando da entrevista, eu não sou ministrada, muito pelo contrário. Eu acredito que eu sou a primeira impactada a cada história, a cada relato, cada tudo que acontece. E hoje eu parei aqui justamente para poder conversar com você aí do outro lado, para compartilhar com você como tem sido essa experiência, como tem sido essa troca, como tem sido fantástico você poder ajudar, volto a dizer mais uma vez, algumas mulheres que têm se limitado em muitas coisas, né? Mulheres que deixou de desacreditar nela, principalmente. Isso tem mexido muito, mas você sabe o que é muito com a minha cabeça. E nós somos e nós estamos vivendo quase apenas 2 meses. E eu tenho certeza absoluta que muita coisa também irá mudar. Eu entrei com um propósito, né, nesse mundo chamado Um Dia de Cada Vez, e eu tenho percebido que Deus ele está me alinhando para que eu também comece a me aprofundar mais em alguns detalhes que infelizmente não é todo mundo que está preparado para ver, para ouvir, para detalhar e também para trazer isso ao público, né? Então eu quero compartilhar mesmo com vocês as experiências, as coisas que têm acontecido nos bastidores, quantas mulheres, por exemplo, que têm agradecido, talvez não com o meu episódio, talvez com o episódio de alguém que já passou por aqui. Então são coisas assim sensacionais, são coisas maravilhosas e coisas que têm realmente assim me despertado para que eu continue amadurecendo naquilo que eu fui chamada para fazer. Aí se você de repente aí do outro lado me pergunta, GG, tem sido fácil tudo o que tem acontecido? Aparentemente, para quem olha, acha que é muito fácil chegar aqui, ligar uma câmera, gravar. Então, assim como eu tenho dificuldade, eu tenho percebido que a maioria das minhas entrevistadas, e principalmente as mulheres, ela também tem muita dificuldade nisso. Então, não pense porque eu estou aqui desse lado e você está aí do outro lado, as coisas são tão fáceis, porque não são. Principalmente, quando a gente traz algo que vai mexer lá, bem lá no seu íntimo, coisas que você, às vezes, achou que poderia contar com determinada pessoa para contar tal coisa e você se frustra, você se decepciona porque achou que deveria ser aquilo ali, não é. Pessoas que não estão capacitadas para ouvir, para o aconselhar, porque você precisa, eu tenho um entendimento de que eu só vou conseguir aconselhar você se eu tiver passado por aquela determinada experiência. Então, não acho justo que, por exemplo, alguém se abra comigo em determinadas áreas e eu não tenha vivido aquilo ali e eu não tenha o que passar para você. Eu não acho justo que isso aconteça. E durante esse tempo de um dia de cada vez, eu tenho me surpreendido. Eu tenho me surpreendido com cada pessoa que tem passado por aqui. Esses últimos dias, por exemplo, eu tenho tido assim uma paz tão interior quando eu falo a respeito de painho, por exemplo. Hoje, esses últimos dias, Deus tem ministrado no meu coração profundamente que eu fui agraciada pela missão que o mesmo me deu, para que eu pudesse passar esse tempo todo com o painho. Não foi fácil, muitas vezes eu questionei por que ele precisava passar por aquilo, porque eu que tinha que estar naquele cenário juntamente com ele. Por quê? Porque você vê de perto o sofrimento de alguém que você ama, você poder se conectar de fato com aquela pessoa e você achar em algum momento, poxa, eu não merecia isso, eu não merecia estar aqui. E ouvindo os relatos de muitas pessoas que têm passado por aqui, Deus ele tem ministrado uma paz grandiosa em mim. Se eu disser a vocês que ainda não dói, dói.
e dói muito, muito. Tem dias que vocês vão me ver aqui intacta, ligada, sabe, a todo vapor, mas só eu e só você é que nos conhecemos nos bastidores. Só a gente sabe quem somos, as dores que carregamos, os traumas que carregamos. Então, eu tenho relatado muito esses últimos dias que, pelo menos nas minhas redes sociais, vocês vão tentar ver o máximo de verdade. Independente se choca, se lhe choca, GG, mas não precisa. Eu estou tentando trilhar esse caminho para que a gente possa construir uma base verdadeira, uma base em que você, de repente, que está aí do outro lado, não saiba com quem procurar uma pessoa para conversar e de repente você olhar para mim e você sentir confiança. É isso que tem acontecido. E eu tô assim, maravilhada justamente por conta disso, porque eu nunca imaginei que eu pudesse trazer existencial como um dia de cada vez e de repente eu me vejo na casa, no quarto, na sala de alguém e isso tem sido maravilhoso, essa troca, essa conexão tem sido sensacional, porque existem mulheres que têm vindo ao meu direct, ao meu privado, e elas conseguem se desarmar. E a maioria das minhas entrevistadas, elas sentam envergonhadas, elas sentam com medo, elas sentam inseguras. E aí eu penso que aquele momento ali, gravamos, tá tudo certo, tudo ok? Não. O mais maravilhoso é o depois. O depois é que tem sido incrível. Quando elas mesmas chegam para mim e dizem, GG, eu relatei aquilo ali, mas eu fiquei aprisionada tanto tempo pensando que era dessa forma, assim. Então existem muitos assuntos que nós estamos abordando aqui que tem ministrado profundamente ao meu coração. Então, o que eu quero dizer a você aí do outro lado, e de todos os assuntos, porque aqui a gente pode relatar alguns temas onde a gente já passou, que foi sobre traição, aborto, luto, porém tudo o que tá me fazendo entender e compreender é que no final de tudo, a escolha, a dependência sempre será em Deus. Então isso é sensacional quando você para observar o ser humano e você entende isso aqui não é sobre religiosidade, é como eu tenho dito várias vezes. É a quem você deposita a sua fé, é a quem você realmente acredita, é a quem você faz a sua confissão de fé. E isso não tem nada a ver com placa de igreja. Então aqui a gente já abordou vários assuntos e todos só termina na finalidade, na dependência total de Deus. Eu fico imaginando como é que um homem e uma mulher, eles conseguem realmente conduzir a vida sem o acreditar em Deus. Porque isso é algo que tem me feito refletir com muita frequência também. Como é que, por exemplo, você aí do outro lado, você tem um dom, tem um chamado, você tem algo específico na sua vida e você acha que é autossuficiente, você acha que você pode, é você quem manda, é você que comanda, justamente por conta de um dom que Deus emprestou a você. Aí Deus lhe empresta esse dom e você usa ele de qual forma? De que maneira você tem administrado o dom que Deus lhe deu? Porque nós sabemos e nós compreendemos, e volto a dizer mais uma vez, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com conexão, isso tem a ver com quem realmente você acredita. Como é que o ser humano acha que ele é capaz de fazer muita coisa se ele não acredita em que tudo que acontece através dele é por uma ação divina? E um dia de cada vez ele tem me mudado, ele tá mexendo tanto no meu íntimo, mas tanto no meu íntimo, que eu não consigo compreender. Vocês acreditam que todas as vezes que é para gravar um episódio, eu peço a Deus para que o mesmo ele me direcione. Vai chegar um momento, nós sabemos qual é o principal motivo. Eu acredito que vocês que estão aí do outro lado acreditam e saibam.
Qual é o principal motivo desse propósito, do chamado de um dia de cada vez. E é sobre isso também que eu queria relatar com vocês. Do que vale viver por viver? Vocês já pararam para pensar nisso? Acredito que sim. Eu acredito que muita gente, por exemplo, já perguntou por que foi de fato que eu nasci, para que foi que eu nasci, por que é que eu estou nesse mundo. E nós precisamos entender e amadurecer e começar a compreender qual é a minha missão nesse mundo. No período que eu passei de hospital em hospital com o painho, eu consegui entender alguns comandos e compreender que o alvo principal ali não era somente painho. Como assim, GG? Quando eu comecei a entender que eu estava naquele local não só para servir a painho, mas para servir alguém também com uma palavra de conforto, um abraço, de repente, como aconteceu, né, comigo, eu acabei não só alimentando uma pessoa espiritualmente, mas também, quando eu falo material, uma pessoa que não tinha no momento da onde tirar para comer, para se alimentar. Então nós precisamos entender qual é o nosso chamado, qual é o motivo principal de nós estarmos vivos, qual é o motivo principal de repente você está passando por uma situação e você não está sabendo lidar com ela. Nada, absolutamente nada que acontece nas nossas vidas é em vão. Tudo e qualquer experiência que você viva, talvez não vá lhe servir naquele momento que você está passando. E ultimamente eu tenho costumado a dizer que a gente não percebe algumas coisas que Deus ele quer tratar, ele quer fazer através das nossas vidas quando nós estamos dentro do olho do furacão. A gente não consegue, somente com muita intimidade, somente com muita busca, somente com muita renúncia. E isso não quer dizer que você precisa se anular do mundo. Você só precisa entender o que você quer aprender e amadurecer diante de Deus para que você possa desenvolver com muita leveza, com muita paz de espírito, tudo e qualquer situação que você esteja vivendo. É possível, GG, você sentir paz no meio da guerra? É possível. Mas isso só é possível quando a gente realmente coloca a nossa vida diante de Deus. Quando a gente realmente coloca o nosso ser, a nossa vulnerabilidade diante daquele que pode todas as coisas. A gente sabe que ninguém gosta de passar por situações que bagunçam a nossa vida, bagunçam o nosso roteiro, bagunçam o nosso deitar, o nosso levantar. A gente sabe que se a gente pudesse, a gente não passava por determinadas coisas. E talvez vocês não estejam entendendo o que é que eu estou querendo dizer agora, mas eu acredito que nos próximos dias vocês vão começar a compreender. Eu cheguei, nós temos apenas quase 2 meses. E Deus ele já está me orientando, abrindo minha visão para que a gente possa entrar em outro patamar. Agora, claro que para entrar em outro patamar não vai ser assim, da noite para o dia. Não será. Será uma rotina de muita persistência, perseverança, disciplina, porque tem que ter disciplina em tudo que nós fazemos. E eu só quero mesmo relatar com vocês toda a experiência maravilhosa que eu tenho vivido, né? Durante um dia de cada vez. Eu entrei pensando que seria no meu cronômetro, no meu planejado, no meu jeitinho, no meu dia, no meu cenário, as coisas somente. Não, mas Deus ele está começando a ampliar a minha visão, ele está começando a me direcionar para outras coisas que em alguns momentos tem pedido socorro, muito socorro. Eu acho lindo quando o episódio termina e esse contato não é direto somente comigo. Muitas das minhas entrevistadas estão sendo impactadas por esse mesmo sentimento, né? De saber que a sua história conectou com outra história e de repente elas começam a receber também lá os feedbacks delas e elas têm percebido como elas poderiam estar à frente de ajudar muitas outras pessoas. Só que existe uma limitação, assim como existe uma limitação na vida de todos nós.
Volto a dizer mais uma vez, não pense vocês que é fácil fazer isso aqui, porque aparentemente parece, mas não é. Não pense vocês que tem dias que eu acordo e eu não tenho vontade de vir para cá, porque também isso acontece muito comigo. Não pense vocês que de repente eu estou aqui e eu não tenho os meus momentos de dúvidas, os meus momentos de fraqueza, os meus momentos de indecisões. Tem coisas que ficam martelando ali o tempo todo e eu fico perguntando, mas será que é dessa forma? Será que realmente o caminho é esse? Ah, Gigi, você só tem 2 meses. Durante esses 2 meses você já pensou em desistir? Muitas vezes. Para lhe ser mais sincera, eu estava tão no automático da dor que eu vinha sentindo, que eu preferi moldar a minha dor através disso aqui. Se eu disser a você aí do outro lado que isso aqui é uma porta de escape para mim, vocês acreditam? Pois é. Tem gente que infelizmente se prende, se afunda e vai se matando aos poucos por algumas situações que já passou ou está passando. Eu preferi fazer diferente, eu preferi correr, acelerar os meus passos para não me afundar naquilo que estava tentando me matar. A verdade é essa. E vai ter dias que eu vou estar aqui, quando na realidade a minha vontade era estar em casa. Só que eu já entendo, eu sei qual é o propósito disso aqui. Eu sei qual é o propósito disso aqui. Então, você também aí do outro lado, você precisa entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Vocês precisam entender o que realmente você pode fazer. Eu sempre uso a palavrinha do somatizar. E é verdadeiramente isso, somatizar. Eu acho sensacional quando algum de vocês vão lá no meu privado e diz, eu tenho uma pessoa para lhe apresentar. Eu queria que você convidasse fulano para que ela pudesse compartilhar a sua história. E aí eu vou conversando com essa pessoa naturalmente e de repente eu descubro que essa pessoa que está me indicando alguém tem também uma história extraordinária para compartilhar. Mas ela não vem. Sabe por que ela não vem? Porque ela tem medo. Sabe por que ela não vem? Porque ela acha que de repente aquele assunto ali não seria um assunto ideal para trazer, porque vai expor. Eu tenho conversado muito com mulheres assim. Mas acredito que nos próximos dias, talvez a gente vá conversar muito sobre o que acontece nos bastidores. Mas no mais, é isso. Eu quero agradecer a vocês por tudo que tem acontecido. Mas em especial, eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, mas que não se apresenta. Você que está aí do outro lado, mas não se expõe. Você que está aí do outro lado, mas tem medo de colocar a sua cara aqui na tela. Mas que são pessoas incríveis, são pessoas que têm me fortalecido, são pessoas que têm me feito pensar realmente no que eu preciso fazer para melhorar isso aqui e para conseguir conectar vocês ainda mais próximo de mim, ainda mais próximo de Deus. E fazer com que através da minha vida e a sua vida, nós possamos alcançar outras pessoas. Independente de qual crença você escolheu confessar, aqui eu deixo um recado para vocês e encerro. Não faça nada, absolutamente nada, com que você não possa, de alguma forma, alcançar 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas. Porque a vida é sobre se conectar. A vida é sobre você tirar alguém que achava que estava lá no fundo do poço. E por conta de uma palavra sua, você conseguiu estender a mão a essa pessoa e trouxe ela junto com você. Então, resumindo, o meu dia de cada vez tem sido muito assim. Quando a gente para ler todos os depoimentos, todos os episódios que já vieram ao ar, a gente entende, eu entendo particularmente, que a minha missão é bem maior do que viver apenas um dia de cada vez. Um cheiro para vocês. E se de repente você não entendeu ainda o que está acontecendo aqui, nos próximos dias a gente vai esclarecer. E aí você vai ligar uma coisa com a outra e vai dizer, agora eu entendi. No mais, muito obrigada a todos vocês
que tem vivido junto comigo um dia de cada vez. Deus abençoe.